Eu sou a Lisa Guerra, estudante de bacharel em psicologia, e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do comportamento da Arlequina. Primeiramente, a gente não vai se basear nas HQs, porque elas são muito mais complexas, e nem no filme Esquadrão Suicida, porque ela foi muito mal retratada nesse filme. Inclusive, o próprio diretor pediu desculpa depois de um monte de críticas sobre isso e falou que vai aprender a retratar um pouco melhor personagens femininos. Então a gente deixa essa parte de lado e vamos fazer uma análise conforme o filme Arlequina, Aves de Rapina. O intuito desse vídeo não é de forma alguma estereotipar as pessoas que sofrem de transtorno, mas sim explicar de uma forma mais geral como funcionam esses transtornos e mostrar que qualquer pessoa está sujeita a ter eles, inclusive os nossos personagens preferidos. Para analisar uma pessoa, a gente precisa primeiro entender qual é o contexto onde ela vive. Então, a Arlequina, desde pequena, ela teve uma infância muito difícil. Ela foi abandonada pelos pais em um convento de freiras e nesse convento ela sofreu diversos maus tratos. Desde pequena ela demonstrou comportamento agressivo, mas mesmo assim ela conseguiu ter uma vida que muitos chamariam de normal. Ela se formou na faculdade, se especializou em psiquiatria e ela fez até um doutorado depois nessa área. Até que ela conseguiu um emprego no hospício de Arkham. E foi aí que tudo começou a dar errado, porque foi onde ela conheceu o Coringa e onde eles embarcaram num relacionamento bizarramente abusivo, onde ele frequentemente abusava dela psicologicamente, manipulava os sentimentos dela o tempo inteiro, e ela mesma confessou que cometeu vários crimes por ele, dos quais ele levou todos os créditos. Com base em tudo isso, a gente pode chegar à conclusão que ela sofre da Síndrome de Estocolmo, que é quando uma vítima fica exposta a um período muito longo de intimidação e ela acaba criando certa simpatia, amizade ou até mesmo se apaixonando pelo seu agressor. Ela ocorre como um mecanismo de defesa psicológico, onde ao invés da pessoa se sentir mal por aquilo que está acontecendo e ficar com diversos traumas do agressor, ela simplesmente reverte esses sentimentos em sentimentos bons para não precisar sofrer as consequências desses traumas. Então, ao invés de odiar o Coringa, ela acaba sentindo afeto por ele, para evitar sofrimento. A síndrome de Estocolmo tende a acontecer mais em pessoas que sofreram agressões na infância pelos seus pais ou responsáveis, porque dessa forma tende as pessoas misturar as sensações de afeto com as sensações de medo. Depois que o Coringa não vê mais utilidade nela, ele simplesmente chuta ela, termina o relacionamento, onde ela fica sozinha e desesperada. Aí é onde realmente começa o filme Aves de Rapina, porque ela precisa encontrar sua própria identidade e também aprender a viver por ela mesma e não por outra pessoa. E analisando o comportamento dela, eu posso te afirmar com toda certeza que ela sofre do transtorno de personalidade histriônica, que ele é basicamente uma instabilidade emocional e uma necessidade de atenção das outras pessoas. Ele ocorre no início da vida adulta e os principais sintomas são a necessidade de atenção, uma superficialidade nas emoções e na forma de lidar com as pessoas, e também uma maneira muito teatral de se expressar, sendo muito dramatizada. Tentem achar que as poucas relações pessoais que eles têm são muito mais íntimas do que são. Um exemplo disso no filme é o Doc, que ele é um carinha ali do restaurante, onde ela super confia nele, acha que ele é o ser humano mais iluminado do mundo, quando na verdade ele trai ela por uma quantia de dinheiro, simplesmente some e sem dar satisfação nenhuma. Pessoas com transtorno histriônico, elas tendem a ter um comportamento mais sedutor e provocativo, e geralmente elas se utilizam da aparência física para chamar a atenção. Também é muito comum nessa personalidade as pessoas serem sugestionáveis. Elas são muito manipuláveis, então isso justificaria também a facilidade com que o Coringa se aproveita dos sentimentos dela. O transtorno de personalidade histriônica não tem cura, porém a pessoa que sofre desse transtorno pode viver uma vida super tranquila com o auxílio de profissionais, fazendo psicoterapia ou, em casos mais extremos, até mesmo o uso de alguns medicamentos para controlar certos sintomas. Outra coisa muito interessante é a courofobia, que seria o medo de palhaços. A gente vê isso muito presente hoje em dia. Pode ser pelo filme do It ou pelas diversas séries que retratam os palhaços como vilões, mas é muito comum a gente encontrar pessoas com medo, que chega a suar, a tremer com a presença de algum palhaço. Porém, existe o oposto disso, que é a couro-filia. Ao invés de courofobia, é a corofilia. E seria a atração ou desejo físico
por se vestir de palhaço ou por pessoas vestidas de palhaço. E isso poderia explicar o visual dela e do Coringa. A Arlequina é um dos personagens mais complexos da DC Comics em termos de psicologia, e eu aposto que ela renderia ainda mais um vídeo de transtornos psicológicos, com a quantidade de transtornos que ela ainda tem para explorar. Então, se você quer uma parte 2, deixa um like para eu saber. E deixa sugestões também de próximos personagens para ser analisados. Não se esquece de se inscrever para não perder as próximas análises. Obrigada. Tchau.